Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael, você está no canal da Junca Games. Se você não é inscrito, vou pedir para você se inscrever. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Ativa as notificações, compartilha com os amigos. Se você gostar desse vídeo, dá o seu joinha. Se você não gostar, dá o seu joinha. Dá o seu pitaco aí no comentário. Só eleva um pouco em relação às palavras, porque mesmo que você xingue o jogo, se você xingue o material que aqui eu vou apresentar, o filme, a série, só para manter o nível dos comentários num nível não de toxicidade, tá ok? Então, se for xingar, seja educado, inclusive na hora de xingar, mas tenha a sua liberdade completa para você falar sobre essa obra. Hoje nós vamos falar sobre Aliens Romulus. Eu vi nessa madrugada, já estreou agora no streaming do Disney Plus, e eu vou te dizer, voltamos às raízes de terror de Ridley Scott de 79. Eu gostei de todos os filmes, com exceção do quarto e do terceiro. Eu vou falar um pouco de todos eles até chegar ao Aliens Romulus, porque agora tem uma conectividade da era Elizabeth Shaw com a era Ellen Ripley. Então, depois da vinheta, a gente começa. Olha, eu gostei de Aliens Romulus, mas essa vai ser a segunda parte da análise. Vamos à primeira parte. Do que se trata Aliens Romulus? Quando eu ouvi falar, porque as pessoas foram ver no cinema, provavelmente, não deu para entender o que significava essa história. Elenco novo, todo mundo é novo, ninguém é conhecido. Não é bem assim. Alguns são. E o que se trata? Aliens Romulus acontece num ano que não é especificado. Não é especificado porque não diz a data, mas ele acontece depois do Prometheus, depois do Covenant e um pouco depois do Alien de 1979, a Nostromo. É uma sequência da Nostromo. Já, de uma certa forma, não é... Acho que nem excluindo a obra do James Cameron ainda. Não sei se ele vai ser contado no canone. Mas ele acontece na perspectiva de pessoas que moram numa colônia da Weyland-Yutani, que está querendo sair de lá para ir para um planeta chamado Ivaga. Só que eles têm seus planos frustrados porque a Weyland-Yutani tem outros planos para eles. E o que acontece? Nós temos essa personagem, a Rain Carradine, que é protagonizada por Kalen Spahn. Eu vou falar uma coisa sobre essa atriz lá na minha análise, que talvez vocês concordem, tá? É claro que isso é uma crítica... Quer dizer, uma crítica não, é um ponto de vista. Então eu acho que de uma certa forma o casting, como é chamado, a formação de elenco faz sentido. Mas isso não tem a ver com esse filme, ele tem a ver com uma série, tá? Eu acho que vocês vão concordar comigo, porque parando para pensar bem, agora faz mais sentido porque o pessoal xingou na época. Talvez tenha sido por causa desse motivo e não tenham explorado ou explicitado por quê. Vamos lá. Vai ficar essa surpresa para vocês no final. Esse filme, ele se passa, não sei se é anos mais tarde, tá? Não se diz qual é a distância entre o Alien 79 para esse filme. Mas ele acontece como uma sequência entre ele e o Alien 2, o Resgate, né? Nós temos esse grupo de amigos que vivem nesse ambiente. Não é um ambiente dos melhores. As pessoas, infelizmente, morrem por causa da fumaça, por causa da mina, por causa do ambiente todo hostil. E eles são tratados como um subgrupo do subcontratado. A Weyland-Yutani mostra suas caras como uma corporação má. Como a gente percebe que ela não está se importando com ninguém. Mas nesse a gente vê naquele nível do trabalhador, do operário. E eles descobrem, esse grupo, eles descobrem que existe uma nave sobrevoando a colônia lá em cima. E aí eles pensam, vou pegar minha nave, vou sair daqui e vou. Eles pegam, vão até lá, claro, vai dar tudo certo, vai ser perfeito. Então eles atracam nessa estação, que a estação se chama Romulus Remus,
uma parte da estação ela é dividida nesses dois setores. Por isso o nome Romulus. Porque o Alien está especificamente na área Romulus. Se você jogou Alien Isolation para PC e consoles, vocês vão perceber que existe uma similaridade com a Sevastopol, que é uma nave, uma refinaria muito parecida muito parecida, se não dizer igual, a Nostromo. Pelo menos não o veículo rebocoador, porque não sei se vocês já repararam nesse detalhe, mas a Nostromo não é tudo. É a nave que reboca a refinaria. A parte da refinaria é a Sevastopol. Só que a gente consegue criar uma conexão, não digo só pelo ambiente, você consegue perceber. Claro que a Amanda Ripley não é citada. É citada a sobrevivente da Nostromo. Não é um easter egg, ele é uma sequência da Nostromo. É uma sequência de Aliens, o oitavo passageiro. Eles vão para essa estação, descobrem que a estação tá abandonada, eles não esperavam encontrar ninguém, eles esperavam pegar o que está lá, que são os tubos de criostase, né? Para eles poderem viajar para Ivaga, porque a viagem até Ivaga leva quase uns 10 anos. Então a viagem para eles seria demasiadamente cansativa. Então eles esperavam pegar essa é a missão deles, ir para esse local, colocar a nave deles, a Corbalin, em curso de Ivaga e dormir por 9 anos. É isso que eles estavam esperando fazer. Nada mais, nada menos. O contratempo foi perceber que a estação não estava tão abandonada assim. Ela estava tudo destruída. Todas as pessoas que estavam lá estavam mortas. E nós temos o encontro de alguns personagens icônicos. Nós temos encontro com um sintético muito conhecido nosso. Não é o David. E não é o Andy. Já dando spoiler. Eu não estou dando spoiler explicitamente da história, embora esteja fazendo, já que eu já falei que ele é uma sequência direta. Em algumas análises minhas, eu falo que tem spoiler, porque em contrapartida, o spoiler faz sentido quando você tem uma história muito inédita, ela está sendo lançada agora, você não sabe nada. Mas Alien é muito conhecido do público. A gente já sabe do que se trata. Quem é a criatura que está nessa nave? Eu não sei. Provavelmente xenomorfo. Oh, nossa, eu não sabia. O spoiler fica para elementos da história que eu vou deixar vocês descobrirem por sua própria conta. Embora eu tenha dito alguns elementos que já são existenciais, e se você já viu Prometheus e Covenant e já viu Alien de 79, não é spoiler o que eu estou falando. É só uma continuidade da história e uma revelação de alguns pontos. Eu já gostei pelo fato que o filme já começa como o de 79 começa, mostrando os terminais da nave e com o barulhinho típico de 79, com aqueles computadores matriciais do tempo da vovó. Pois é, o filme ele volta às raízes de Ridley Scott. O ponto desse filme é que ele também volta para as raízes de terror que o Alien sempre foi. O Alien Prometheus Covenant, o Aliens o Resgate, Alien 3, Alien 4, Alien vs Predador 1, 2, não são filmes de terror. Eles são filmes de aventura, ação frenética. Tanto que eu duvido que vocês tenham medo de algum Alien no Aliens o Resgate. Não tem. Você vê aquela manada toda do tipo, mas você não tem medo dele. Você acha? Não. Tá tudo bem. O Aliens de 79 é aquela claustrofobia espacial. Você não pode sair daquela nave horrível de feia por dentro, porque tudo parece combinar com a estética do Alien. E agora a gente volta a essa mesma ideia. Esse filme é de terror mesmo. É aquele terror que mata de susto. Não, é aquele terror que você não sabe o que vai te matar de susto. Esse é o terror que o Alien sempre foi. Eu não vou dizer que não gostei dos outros filmes. São obras baseadas, são obras que são experimentações, mas que quando a gente revisita o ambiente que Ridley Scott criou em 79, a gente começa a ter um plano maior do que tudo foi. Por exemplo, quando o Aliens Resgate foi lançado, todo mundo gostou. Quando o Alien 3 foi lançado, ninguém gostou. E continuam gostando até hoje. O Alien 4 eu acho de mau gosto. Ainda mais aquela cena final. Eu acho a pior cena que eu já vi na minha vida foi aquela cena final. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Tudo bem que o bicho era feio, era horrível. Não era só feio, porque por ser feio não é exatamente um argumento. Mas ele era uma aberração da coisa.
No Alien Romulus a gente tem uma coisa meio parecida, tá? Parecida. Só que a gente tem uma coisa mais parecida a ver com Prometheus do que o Newborn, que é assim conhecido, esse Alien apresentado no Alien 4. Quando eu comprei o Alien 4 de VHS, olha, já denunciando minha posição, eu me arrependi de comprar. Porque essa cena é a pior cena que eu já vi na minha vida. Não é cena de ruim de gravada, ela é muito chocante, ela é impressionante demais. Não tinha nem razão, sabe? É como se alguém tivesse com vontade de matar o Alien, mas escolheu a pior forma de fazer isso. Pois é. Então, o Alien 3 e o Alien 4 nunca foi amado pela crítica, nem pelas pessoas. Eu já tenho minha posição mista. Eu gosto, mas não é o que eu morro de amores. E o segundo filme não é o que eu também gosto, assim, mas eu vi esse filme mais que qualquer filme de Alien, de todos os Aliens até hoje feitos. Mas, olhando agora para uma nova repaginação do mundo Alien, mas conectando esses dois mundos, agora Prometheus e Covenant, e o Alien 79 e Romulus, que agora a gente pode considerar é uma quadrilogia nova, desconsiderando não ainda o segundo, porque ele está entre o primeiro e o segundo, mas desconsiderando o terceiro e quarto, já que assim, eu ainda acho que o terceiro e quarto não se desconsideraria, porque a gente ainda não chegou lá para desconsiderar. Mas ele já considera o primeiro oficialmente dentro da nova quadrilogia, que é Prometheus, Covenant, Alien de 79 e Romulus. O filme ele é centrado dentro da nave, no espaço, com essa pegada de Alien Isolation, que acontece numa estação, e numa pegada que acontece numa nave, que é a Nostromo. E nesse caso é uma nave muito parecida, porque a gente está chegando na classe específica. Eu já tinha deduzido, eu não tinha lido nada de Alice Holmes, tá? Nem mesmo eu vi trailer. Eu não vi nem a crítica específica. Eu vi as pessoas só falando que é um elenco que ninguém conhecia os atores. Bom, vi esse filme completamente puro do que eu ia encontrar. Então, o que eu encontrei foi aquilo. E fui deduzindo conforme ia acontecendo. A fase inicial do filme já começa com essa nave, com esses barulhinhos tão familiares, capturando alguma coisa no espaço. E quando capturou, eu pensei, não é o Alien que a Ripley soltou da Narcissus, que é a nave fuga da Nostromo lá no final? É. Só que a gente só tem essa confirmação pelo filme mais tarde. Não muito mais tarde, a gente descobre isso com o longo do tempo. E aí vem a parte do spoiler. Claro que esse já é um spoiler, mas como eu falei, uma conectividade. O spoiler seria dizer que há uma revelação mais específica. Nós temos a conexão de Prometheus com o universo de 79, criado em 79, que é falar do composto que foi criado pelos engenheiros para criar essa raça xenomórfica e é utilizado nessa estação Romulus Remus esse composto para criar uma nova espécie de humano, não feita mais pelos engenheiros, mas feita pela Yolande e o Tani, que começou a pensar o seguinte: os operários humanos morrem, são vitimados pela fumaça das minas. Então, ao invés deles melhorarem a vida dos caras, eles estavam pensando em fazer o quê? Spoiler! Super operários. E injetar esse composto conhecido lá pela Elizabeth Shaw, pelo David, para criar super humanos. Só que deu errado. Deu um circo dos horrores. Deu a bizarrice que a gente sabe que aconteceu em Prometheus, que a gente sabe que aconteceu em Covenant. Não deu certo, a gente sabe disso. E eles repetiram a dose, anos mais tarde, pegando desse composto, descobrindo no Alien esse composto. Eles descobrem no DNA do Alien que a Ripley enfrenta esse composto que é só então apresentado em Prometheus e Covenant. E nós temos a conexão dos dois universos. Já sabemos agora que Prometheus, Covenant, a de 79 e Romulus tem uma sequência conectada. Não é indireto, não é paralelo. É tudo agora o mesmo universo. O outro spoiler é que nós temos a homenagem a dois personagens, atores que já faleceram. O Ian Holm, que faz o Ash, e o William Hunt, que faz o Kane. O Kane aparece num computador mostrando que ele foi a primeira pessoa a ser vitimada pelo Facehugger. E o Ian Holm, ele aparece em uma representação de um outro oficial médico chamado Hook. Mas é a cara dele. Claro, você vê que ele é digitalmente construído. Ele não tá ali, óbvio, porque o ator já faleceu.
E ele continua sendo o Ash miserável que a gente conhece. E ele fala a frase famosa, né? Eu sei que as suas chances são pequenas, mas meus pêsames. E fala o organismo perfeito. Como são as palavras icônicas de Ash lá no passado. Claro que quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente fala, nossa, mas xinga o cara. E a gente fala de novo, nossa, e xinga o cara de novo. Porque ele é tão filho da mãe como aquele daquela época. Isso passa a sensação de nostalgia para quem viu o filme originalmente mesmo. Eu vi ao longo do tempo, é claro, eu vi nos anos 90, mas podemos dizer que é muita proximidade. E quando eu falo assim, não só proximidade, é o fato de que aqueles filmes, até a data que eu vi, eu tinha visto até quando tinha apenas o 2. Ou seja, o Alien de 79 e o Alien de 86. O Alien de 93, né, foi feito depois que eu tinha visto os 2 primeiros. Então eu acompanhei um pouco dessa evolução ainda em corrência. Agora eu posso dizer, puxa, eles conseguiram bater. Em Covenant, você se lembra que tem a música em que a Nostromo tem, quando ela vai descendo um planeta. Isso já aproximou a conectividade da quadrilogia original. E agora ela já confirma isso. Então nós temos personagens que voltaram e nós temos personagens que estão criando essa teia canônica desse filme. Ele é terror, ele é ficção, ele é claustrofóbico, ele tem esse lado científico, ele conecta esses universos, ele já coloca a gente dentro de uma armação melhor, ele dá continuidade do protagonismo feminino, que sempre foi o que bateu de frente. Todos os filmes do Alien sempre havia uma mulher guerreira batendo de frente. E não é feito como muita gente pensa. Será que é lacrate de novo? Não. No mesmo nível que a gente viu que a Ripley foi, no mesmo nível que a gente viu que a Elizabeth Shaw foi, que a Daniels foi. E agora a gente consegue ver que a Rain foi também. Né? A Rain é a nova personagem batendo nesses pontos. Tirando a Ripley, que conseguiu dar continuidade ao seu protagonismo, a Shaw não teve a mesma sorte para o Covenant. A Daniels, não se sabe qual é o paradeiro dela, porque o Covenant não foi mais apresentado. Talvez seja apresentado lá no futuro, eu não sei. O paradeiro da nave Covenant a gente não sabe. Do Prometheus a gente sabe, do Covenant não sabemos. O Romulus não é a nave deles, a nave deles se chama Carbolin. A Romulus é o nome da estação, onde todo esse problema se dá. E é por isso que eu faço esse paralelo com o Alien Isolation, não pela história, porque ela não é citada, mas pelo fato de que eles estão localizados nessa estação. E estão localizados também em uma nave. O filme vai agradar? Olha, ao ponto de vista, ele vai agradar para quem gosta do Alien de 79. Para quem gosta também dos aliens de Covenant e do Prometheus. Se você não gosta desses dois, você vai passar a ver de um outro ponto de vista. Eu não estou dizendo que gosta, mas vai ver que tem alguma lógica. Agora existe uma conexão. Quando eu vi Prometheus, eu não estava muito me importando se ia fazer lógica no futuro. Eu gosto de filme de monstro. Eu gosto de ficção. Eu gosto de história amarrada, é claro. Eu não tenho essa desconectividade. Eu gosto que tenha uma conexão. E eu gostei da forma que eles fizeram. Não fizeram tão espalhafatoso, não entregaram isso de vista, foram contando a história e a gente vai descobrindo com os personagens. E isso que dá o medo também, porque você não sabe de onde veio um monstro, você não sabe qual é o monstro. Nós sabemos, nós conhecemos. Mas a gente é apresentado a ele como se fosse a primeira vez. É como se a gente passasse de um tape para o outro e visse só o Alien pela fita gravada por outros. Agora a gente vai encarar esse monstro de frente. E tem uma coisa que é interessante, antes de passar para a minha análise, é que a gente tem um ciclo de vida do Alien que é só mostrado em cenas extras do Alien Oitavo Passageiro. Você já viu aquelas cenas em que vê o Dallas em uma forma de casulo, sofrendo, agonizando? Acontece que nesse filme ele mostra a fase em que o Alien sai do peito, né, e se transforma no Alien maior. E a gente tem essa fase. Ela é mostrada. E não é mostrada como aquela coisa de experimentação que a gente pode dispensar. Tem alguma lógica, algum fundamento. Aquela geleca todos que eles fazem nas paredes para colocar ovo, no caso da rainha, agora a gente consegue perceber que os zangões, os aliens que ainda são drones, eles são os iniciais desse processo. Para a rainha de fato existir, será que ela que faz ou será que eles é que fazem?
E isso me faz o contraponto em relação a Alien Isolation, que lá você tem vários aliens também. E numa contrapartida muito parecida. Então eu acho que o Alvarez, o diretor, deve ter bebido um pouco da fonte do Alien Isolation. Porque ele pega muito dos elementos do jogo e joga pro filme, né? E claro, pega a sequência, a saga, o legado de Ridley Scott. Essa é a análise do filme, tá? Agora, o meu ponto de vista. O que eu achei? Excelente! Eu nunca vi um filme tão bom. Claro, já vi vários filmes bons, mas esse, em contrapartida, ganha o meu momento. Olha, quando eu fui vendo o filme, eu fui não julgando o filme, que a gente julga jogos de cara. Não, isso aqui não tá bom, não. Isso tá péssimo. Não. Eu fui me surpreendendo conforme o filme ia sendo apresentado. Porque a gente vê, por exemplo, a colônia LV-456 do Aliens muito em contrapartida. Quando foi lançada a edição especial, a gente viu como era antes daquele problema todo, a gente ainda tem uma timidez de cenário. Nesse ele mostra tudo. Ele mostra como é a vida das pessoas lá, ele mostra a realidade, ele mostra um ambiente e mostra as motivações e as dificuldades que eles tinham. E ele consegue amarrar o objetivo da Weyland-Yutani de utilizar o Alien não apenas como arma biológica. Porque, para ser sincero, a Weyland-Yutani não está em guerra com ninguém. A gente não vê isso acontecer, né? No início, lá no Alien de 79, a gente não tem a ideia do que serve esse Alien. Por que eles estão usando? Provavelmente para algum material, algum produto. Aliás, é uma corporação querendo tirar o máximo de lucro de qualquer lugar. Só que agora faz mais sentido porque eles conectaram o fato de que o ser humano não é eficientemente possível de sobreviver em ambientes hostis como as minas. Ou seja, eles sugam o ser humano, mas eles querem mais, e mais, e mais. E aí eles encontram nesse xenomorfo uma solução. Eu não preciso mais de ser humano, agora eu vou criar um ser humano perfeito para mim, para ele poder me dar o máximo de lucro e não reclamar. Porque ele vai ter uma vida perfeita, não vai morrer mais nas minas. Eles não se importam com ninguém. Então tem essa visão corporativa que a gente tinha da companhia. Só que a gente tinha a visão do quão escrupulosos eles eram. Porque a gente achava que eles só não se importavam, que já era coisa grande, pelas pessoas que estavam. Olha, você destruiu a Nostromo, mas as pessoas que morreram, as 7 pessoas que morreram, ninguém está se importando? Agora a gente vê num ponto diferente, inserido e logicamente contextual. Não é uma invenção que eles inventaram agora. É uma coisa óbvia que podia existir. Que podia existir naquele movimento. A colônia que eles apresentam não é a mesma colônia que tem no Aliens. Mas é com a mesma estética. A mesma uniformidade de edificações. Então a gente consegue criar aquele laço nostálgico dos filmes. Tá? Por isso que eu acho que ainda eles não vão dispensar o segundo filme. Com certeza confirmaram o primeiro, mas eu não sei se eles vão dar continuidade pro terceiro, pro quarto. Seguindo a mesma lógica. Acredito que não, já que isso aí foi uma crítica desgraçada que eles fizeram dos filmes. Ninguém gostou desses filmes, né? E não tem muita lógica mesmo não, se a gente parar pra pensar bem. Do segundo pro terceiro, como é que a rainha colocou aqueles ovos tão rapidamente? Será que já tava lá? Como é que foi? E o quarto é aquele show de circo de horrores. Eu particularmente não gosto do quarto, tá? Ele podia ter sido bom, mas me dá a impressão que o quarto é mais trash que o de 79, trash mesmo. E é horrível aquela cena final. Tem a cena do laboratório que ela encontra seus clones também. Eu acho que o diretor quis fazer uma experimentação de narrativa que não deu certo. Então é a parte da quadrilogia. E o terceiro, a gente tem furo de roteiro demais ali. Não dá pra você consistir. Porque você vai matar a herói, a heroína, porque você vai matar ela. Qual a razão de fazer isso? Acho que ali nos anos 90, 93, 94 começou essa geração de querer matar herói, né? A Morte do Super-Homem foi nessa mesma época, né? A Guerra Infinita foi nessa mesma época também. Então eu acho que teve aí uma sequência de influências que influenciaram matar ela. Então todo mundo conta oficialmente até o segundo. Então eu acho que é isso que eles vão fazer. Vão contar a partir do segundo. Será que a gente vai ter esse encontro da Ripley com esse alien que agora a gente sabe que vem desse composto dos engenheiros? Porque isso é uma ligação enorme, né? Você deve se perguntar, eu devo ver o Covenant, o Prometheus, o Covenant e o Alien 79 para entender Romulus? Não precisa. Você pode ver por uma questão sua, que você quer
ver por emoção sua, mas não tem necessidade, porque no Romulus ele dá, não é que ele dê um resumo, tá? Ele não para pra fazer resumo, mas você entende que ele tá falando da Nostromo porque ele fala da Nostromo. Ele fala explicitamente isso. Ele conta essa história. Ele cria elementos no filme que sejam suficientes para você entender, mas você não precisa estar lá para entender. O Prometheus é apresentado no filme de uma certa forma, aparece aquele vasinho que tem, aparece o composto e aparece o teste no rato. Apesar de que o rato, ele mostra numa tela muito pequena, mas você percebe que ele sofre. Então existe sofrimento animal. Não existe uma ideia de pet friend nesse filme. E nem a gente esperaria. O que é pet friend num filme de um alien que já nasce matando? Então, mas não é sofrido. Não é algo cruel. Tão cruel. Ele é diminuto. Ele consegue fazer isso pontual. Esse filme, eu também achei que ele conseguiu... Como eu falei na análise inicial, de uma análise que não tem o meu ponto de vista... Eu achei muito legal eles terem feito essa conexão dos mundos agora, dos universos, da narrativa, sem desprezar. Mas você sabe que eles fizeram isso de uma forma que encaixou tão bem que dá a entender que se esperou desde 79 para criar esse quebra-cabeça. Foi isso que eles fizeram. Eu achei muito legal. Claro que eu acho que deve ter furo de roteiro, provavelmente. Mas é imperceptível. E agora eu vou falar o que eu falei lá no início. Eu não esqueci, não. A atriz que faz a Ren Carnadine se chama... Eu falei certo no início, mas é só para ler direito. Cally Spine. Em momentos do filme, você percebe que ela parece a Ellie Anderson de The Last of Us Parte 2. Cabelo curto, mesma roupa, mesmo comportamento e fisionomia igual. Agora eu faço um posicionamento. Eu não conhecia essa atriz antes, tá? As únicas atrizes que eu conheço desse mundo são os falecidos Ian Hutt e Ian Holm, que aparecem no filme como homenagens inseridos digitalmente. E o outro só aparece na tela. É a Isabella Merced, para quem não lembra dela, ela é a Dora Aventureira. E ela aparece nesse filme. Essa personagem, ela poderia, não sei se fazer a Ellie mais nova, mas daria. Ela é muito parecida com a atriz, com a personagem do jogo. E ela poderia facilmente fazer a Ellie de 19 anos. Presta atenção mais lá no final do filme, quando ela tá lutando com o Alien e ela tá subindo o elevador, percebe o figurino dela, percebe o cabelo dela, percebe a cara dela, compara com o jogo. Você percebe como é que é a cara da personagem. Eu achei isso impressionante. Eu falei assim, poxa, se essa atriz já tinha algum nome na época do Last of Us ter feito, não é nada, como eu falei, casting, não é nada pessoal em relação a Hansen, mas essa atriz era melhor. Não é só por causa da fisionomia, ela tem jogo de cintura, ela tem trejeito da personagem mesmo. É de sobrevivencialista, você percebe isso porque ela tem que sobreviver no Alien. Você percebe que ela tem a mesma jogada da Ellen do jogo. Que é aquela coisa de escuta, né? Ela vai pra cá, ela pega a arma, ela dá um jeito, ela faz gambiarra. E isso é uma existência da personagem. Eu acho que essa atriz, ela faria uma Ellie Anderson de 19 anos muito melhor do que a Hansen, tá? Muito melhor. Não que a Hansen nem tenha entregue, não, tá? Eu acho que essa atriz que eles escolheram pra ser a Ellie, ela no início sofreu muita resistência. Por parte dos fãs, por parte do que não... Que era fã nem ligou porque não sabia da conexão. Mas os próprios fãs depois aceitaram ela. Eu fiquei entre lá e cá, porque eu não sei, não esperava nada da série mesmo, não esperava mal nem ruim. Mas quando apresentou a série, eu acho que faz sentido, porque o primeiro episódio é uma recriação de toda a cena inicial do jogo. Para quem jogou o jogo, sentiu-se jogando quando a série estreou. Eu acho que assim, claro, na altura do campeonato é difícil você negociar. Olha, agora a gente achou uma atriz melhor que você. Não se fala dessa forma. Mas eu acho que eles perderam uma oportunidade de colocar uma Ellie Anderson com a cara da Ellie Anderson mesmo. Por quê? Por exemplo, a modelo de corpo da Ellie, ela não sei se ela é boa atriz. Ela é utilizada como modelo de corpo, então não sei exatamente. Mas eu às vezes me pergunto por que eles não usam
as personagens que são utilizadas para mocap, para captura de movimento e captura de modelo facial. Eu nunca entendi isso. Que nem não sei se você sabe que está sendo feito agora o live action do Antidown, o jogo da Supermassive Games, que a gente vai lá para o Blackwood Pines, a mansão Washington, e a gente acaba tendo que confrontar os Endigos. Está sendo feito. O único que vai ser mantido no elenco é o Sami Hamalek, que, para quem se lembra dele, ele fez o Fred Mercury, fez a recriação do Fred Mercury. Só vou manter ele no personagem, o restante não vai manter. Pra que eles vão mudar o personagem no mocap e a cara do ator? Você tá mudando o ator pra fazer outro com outro? Eu nunca entendi isso. Eu posso entender jogos antigos, não tinha nada a ver. Hoje em dia eu não entendo. Eu sinceramente não entendo. A Ellie Anderson seria boa essa atriz, eu não conhecia ela. Não sei se ela era famosa, ela fez vários filmes, né? Assim, fazendo uma colinha aqui, puxando. Fazer assim, a filmografia dela, eu acho que ela fez alguns filmes até conhecidos. O The Last of Us foi 2022, não foi? Ela fez alguns filmes antes, ó, Círculo de Fogo, que ela fez. Jovens Bruxas, Nova Geração. Mas o Círculo de Fogo já dá. Guerra Civil também, foi feito em 2024. 2024, tá, depois do The Last of Us. Mas esse Círculo de Fogo foi feito em 2018. Não sei qual era o papel dela lá. Eu não me lembro, sinceramente. Mas ela já estava nos holofotes, né? De alguma certa forma. Por que eles não olharam para ela e perceberam que ela tinha uma cara parecida? Ou até mesmo um jeito de atuar parecido. Que a gente não se pega apenas pela fisionomia. A atuação também tem que fazer valer a pena. Então eu acho que, nesse caso, na minha opinião, que eles devem utilizar essa atriz. Vejam o filme e julguem por vocês, se não é. Pega a Ellie de 19 anos, faz o comparativo. Percebe como é a cara e o jeito dela é igual. Eu acho que eles podiam ter prestado atenção nesse ponto de vista, tá? Eu acho que faria diferença pra caramba, já que tem um impacto maior. Eu gostei muito do Alien Romulus. Ele é um terror, que é aquele terror que você não fica só com medo, você também fica com coragem de enfrentar logo o bicho. E a cena final, não é só a cena final, toda a sequência final, digamos assim, da metade pro final, nós temos esse híbrido, essa criatura nova, que é uma mistura do Newborn, aquela coisa esquelética, horrorosa, com um ser humano misturado com engenheiro. Então imagina uma coisa esquelética, do tamanho dos engenheiros, não é aquela coisa maçuda, é uma coisa franzina, horrorosa. Ali é uma mescla de homem, ser humano, com alien, com engenheiro, né? Então você tem, assim, o alien em si já dá medo, mas uma coisa que parece alien e tende se aproximar do ser humano dá mais medo ainda. Então ele é uma coisa bizarra, ao mesmo tempo que ele parece uma coisa Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo ainda chega a ser pior, mas esse ele chega próximo desse limite, dessa fronteira que existe nos filmes que a gente viu do Alien. Qual é minha nota na análise crítica? 8. Eu dou 8 porque eu gostei. Assim, no ponto da análise crítica, sem o meu ponto de vista, eu diria que o filme tem o terror, voltou às raízes, ele dá uma sequência da raiz terror-ficção que nós conhecemos, ele tem contexto, ele tem personagens que, ora, tão frenéticos, são apresentados o suficiente pra gente entender eles. Tem um contraponto de falar dessa questão de exploração corporativa, que aí eu acho que é o elemento que eles utilizaram pra gente se aproximar dos personagens. Porque nós temos muito disso hoje, infelizmente, também. Nós temos essa questão de pressão, de esse esmagamento da saúde mental que existe. E aí eles conseguem aproximar a gente dos personagens e a gente se coloca um pouco no pé deles. Gostei também de ser apresentados os locais icônicos, de personagens icônicos também. E dessa conectividade. Eu gosto muito desse easter egg, desse cameo, como é conhecido. De você colocar os personagens e ele aparecer como uma homenagem. Não digo só como homenagem, mas ele aparece para conectar os dois universos.
Parece a aparência, a certa aparência de falar sobre, na análise crítica, que não seria a minha própria opinião, eu tive que dizer que essa é um elemento que existe, porque é um elemento que existe, é um fato do filme. Então eu dou 8 porque eles conseguiram conectar tudo isso, só não dou 10. Talvez por pontos que eu queria, pontos que eu queria nesse ponto não, mas porque deveria ter mais tempo para explicar certas coisas. Não acho que o filme peca exatamente nisso, tá? É só uma opinião crítica sobre isso. Mas todo filme tem sempre a melhorar. Se você quiser uma nota 9 para dizer que é um filme de Alien mesmo, eu diria então que é 9, tá? É um filme para fã de Xenomorfo de 79, 9.5. É um filme para uma pessoa que está conhecendo agora a ficção científica de um ser predatório num ambiente isolado, claustrofóbico e seres humanos sobrevivendo. 8. Porque ele vai te dar um peso melhor para você entender do que se trata. A minha nota, 10. Eu gostei muito. Pretendo ver o filme novamente. Provavelmente eu vou fazer como eu fiz com o Aliens, o Resgate. Vou ver até para todas as refeições possíveis. Eu gostei muito. E vou rever o Prometheus, Covenant, Alien 79 e esse filme, para criar agora um contexto. Como eu disse, lá não é necessário ver esses filmes inicialmente, tá? Você não precisa ver porque você não vai perder o fio da meada. Se você vir por esse filme, você vai revisitar os locais dos 3 primeiros filmes. Quando eu falo revisitar os locais, não é revisitá-los fisicamente, você vai revisitar as memórias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vejam esse filme. Vão para ele, apesar de que vocês podem ir carregado com a influência de eu ter falado isso aqui ou de outras análises, vão para esse filme pensando no melhor dele, do que ele foi, o que ele agora adotou como um novo ponto, juntando pontas que estavam soltas. Agora a ponta está mais assim. Quando eu falo mais é porque não está concretizado completamente, porque tem agora mais histórias para contar a partir daí. E aí começamos a ponte daquele universo criado em Prometheus e Covenant e agora com o universo que foi criado nos anos 70. No final dos anos 70, começo dos anos 80. E vejam esse filme, vocês vão gostar dele, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá seu joinha se você não gostou. Se você gostou, dá seu de joinha se você não gostou. Dá o seu comentário. Você já viu o filme? O que você achou? Achou legal? Achou que não foi legal? Achou que não tem nada a ver? Achou que perderam a bola de vez? Não. Nossa, fizeram uma conexão com o canone antigo. Foi o melhor filme que você viu. Deixa nos comentários. Compartilhe com os amigos, ativa as notificações. E fica de olho no Instagram e de olho aqui. Que eu tô fazendo conteúdo para lá e para cá. Algumas lives, alguns vídeos eu faço específico pro Instagram. Mas o melhor fica aqui, tá? Eu faço o conteúdo mais enxuto aqui. Lá eu faço conteúdos em que eu posso falar assuntos um pouco mais rápidos. Assuntos que eu posso dizer rápidos. Por exemplo, eu fiz a análise do review. O review da HQ Bosque Profundo da DC Comics, que tem os pés em Lock Key e um mundo bastante sobrenatural. E é bom vocês ir lá e verem, porque está disponível no feed, no Reels, tá? E muita coisa tá aqui. Por que eu fiz isso lá? Porque era um pitaco rápido. Tem coisas que eu posso falar por comentário, uma conversa que dá 5 minutos. Quando dá uma conversa de quase 40 minutos, eu coloco aqui. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a presença de todos. Espero que vocês se divirtam com o filme. E espero que vocês tenham gostado dessa análise, que não entrega muito, mas te diz os elementos importantes que agora a gente pode dizer que existem na saga Alien. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!